Saudações a todos, meu nome é Gesrael, sou médico, radiologista e patologista. Hoje falaremos sobre ressonância magnética do útero. Temos que lembrar que a anatomia uterina, o útero tem uma forma de uma pera, só que ela não é uma pera perfeita, ela pode estar flexionada, ela pode estar lateralizada, ela é uma pera com uma morfologia mais achatada e ela pode inclusive estar torcida. Então o que a gente vê nos livros de anatomia, o útero bonitinho, é a minoria da população. A maior parte das vezes o útero vai estar ou antivertido, ou antiverso flexão, ou retrovertido, e no plano, quando você faz o plano coronal, você vê que a maioria dos úteros ele tá inclinado para um lado, para o outro, ele está torcido. Então a gente tem que entender isso para podermos fazer a programação. Nesse slide mostra aqui o útero, né, em algumas posições diferentes. E nós também temos que entender qual o objetivo do exame. Porque você pode estar fazendo um exame para avaliar um mioma, né, um leiomioma. Você pode estar fazendo um exame para avaliar uma patologia do endométrio do corpo uterino. Ou você pode estar fazendo um exame para avaliar uma patologia do colo uterino, por exemplo, câncer de colo uterino. Ou você pode estar fazendo um exame para avaliar a endometriose. Então, para cada patologia, você vai ter uma forma de programar o seu exame. Em algumas, por exemplo, quando você vai avaliar o colo uterino, é bom que seja injetado gel endovaginal, porque distende a vagina, demonstra melhor o colo uterino. Em outras não precisa. Então vamos aqui. Temos aqui, nesse slide, corte sagital, sequência ponderada em T2, aqui o mesmo corte, e observe que existe um espessamento do endométrio. Então essa parte mais clara aqui, o endométrio está espessado, e esse é o objetivo do exame, avaliar espessamento endometrial. Pode ser uma hiperplasia endometrial, pode ser um carcinoma endometrial. O objetivo do exame é avaliar esse espessamento endometrial. Então a programação do coronal ele será feito seguindo o maior eixo dessa porção do endométrio. E a programação do axial será perpendicular ao maior eixo dessa porção do endométrio, que é a porção que está sendo estudada, ok? Por exemplo, nesse caso, se formos avaliar o colo uterino, se o objetivo fosse avaliar o colo uterino, o sagital, o coronal, seria programado paralelo ao eixo do canal endocervical aqui. Então, a programação seria um pouco mais inclinada. E o axial seria perpendicular ao eixo do canal endocervical, que é essa linha branca aqui. Então ele seria mais inclinado. E nós teríamos que injetar gel endovaginal. Mas no caso aqui, a avaliação do endométrio do corpo uterino não precisa do gel endovaginal e a programação é perpendicular e paralelo ao maior eixo da área que será avaliada, né? Já que é a área da patologia em questão. Aqui um caso, uma ressonância magnética da pelve sagital T2 e a avaliação do colo uterino. Então veja que nós fazemos então o axial aqui perpendicular, nesse caso não está bem perpendicular, poderia até ter inclinado um pouco mais, mas perpendicular ao canal endocervical, que por coincidência esse útero está em médio flexão, né? Não está fletido nem para trás nem para frente. Veja que o canal endocervical está alinhado com o canal do endométrio do corpo uterino. Então,
O axial, se fosse fazer do corpo uterino, seria nessa mesma inclinação. Esse aqui eu inclinaria um pouco mais para os cortes ficarem perpendiculares aqui ao canal endocervical, e também injetaria gel endovaginal. Veja aqui essa outra programação. Aqui nós temos um sagital T2, que vai servir como referência. Nós temos então aqui o fundo uterino, aqui o corpo uterino e aqui o colo uterino. Veja o canal endocervical e aqui o endométrio, né, do corpo e do fundo uterino. Então, quando você for avaliar o corpo uterino, o eixo, aqui vamos a programação aqui do axial, o eixo da programação será paralelo ao eixo do corpo uterino, né, pegando tudo isso aqui. E aqui foi colocada as bandas de saturação para diminuir os artefatos de movimento de respiração e de fluxo, tanto anterior aqui quanto superior. Aqui uma outra programação, veja que aqui nós temos um sagital T2, veja que esse útero apresenta uma retroflexão, ele está fletido posteriormente, né? Aqui a bexiga, aqui o reto, aqui o canal endocervical, aqui a cavidade endometrial do corpo e fundo uterino. Então, se formos programar para corpo uterino, né, o axial será programado perpendicularmente aqui em relação ao maior eixo do endométrio. O coronal será essa programação aqui paralelo ao maior eixo do endométrio, e veja que você tem que fazer os ajustes também nos outros planos. Observe que esse útero está levemente inclinado aqui para a esquerda, então você faz uma leve inclinação para a esquerda para que o corte aqui fique perpendicular ao maior eixo do útero. E aqui ele está relativamente alinhado, mas ocasionalmente você tem úteros que estão torcidos para um lado ou para o outro, né? E aí você tem que ajustar aí a programação para que fique paralelo aqui à cavidade endometrial. Aqui uma outra situação, nós temos um útero em retroversoflexão, né? Ele está caído aqui para trás. O coronal dele será programado então dessa forma, perpendicularmente em relação ao endométrio. Aqui está o endométrio, perpendicular em relação ao endométrio, faz o ajuste nos outros planos também, e o axial também será programado aqui paralelamente ao eixo maior do endométrio. E então, na verdade, quando a gente está fazendo a programação aqui como se fosse um axial da pelve, o que a gente vai ver na imagem vai ser o coronal do útero. E aqui, usando essa programação de coronal da pelve, o que a gente vai estar vendo na imagem, depois de pronta, vai ser o axial do útero. Vocês entenderam? O útero, então, quando você vai avaliar o útero, você vai isolar essa estrutura anatômica. Então, às vezes, o eixo, né, a projeção, né, o sagital, vai ser sempre igual, né? Ele pode estar inclinado para um lado e para o outro, você só vai alinhar essa inclinação. Mas o coronal e o axial vai depender muito da posição que o útero tiver. De forma que, às vezes, você vai estar fazendo o coronal do útero, mas na pelve vai ser axial de pelve. E a mesma coisa você pode estar fazendo o axial do útero e, na verdade, você está usando uma programação semelhante ao coronal da pelve. Então, isso é uma coisa importante, porque se você pegar simplesmente a programação da pelve, programar reto, né, o axial da pelve em cima do útero, o coronal da pelve em cima do útero,
Se o útero estiver perfeitamente alinhado, ótimo, mas se o útero estiver flexionado para frente ou para trás, inclinado para um lado, para o outro, torcido, você vai ter os cortes da pelve e os cortes do útero fora do padrão, né? Você não vai conseguir um coronal do útero perfeito, um axial do útero perfeito. Isso considerando corpo e fundo uterino. Se você considerar colo uterino, é ainda mais difícil, porque o colo uterino normalmente está num eixo diferente do eixo da pelve. Então essas coisas são importantes. Vamos ver agora algumas patologias aqui uterinas. Primeiro, o leiomioma, que é uma patologia muito frequente, é uma neoplasia, né, um tumor benigno de músculo liso do útero. Pode acontecer em qualquer local, né, e você tem que demonstrar a quantidade dos leiomiomas, o tamanho, a localização, né, se está intramural, se está subseroso, se está submucoso, se é pediculado, se está no colo, no corpo, no fundo do útero. E na ressonância vai aparecer dessa forma. Temos aqui um sagital T2, aqui um coronal T2. Como vocês verão, na maioria dos casos que eu vou mostrar, a gente mostra muito T2 quando está avaliando pelve feminina. Isso porque a sequência ponderada em T2 é de longe a mais importante para a pelve feminina. Então, você tem que ter T2 de alta resolução, com uma matriz alta, cortes finos, né, com trigger respiratório ou em apneia, dependendo da técnica que você usar, mas você tem que ter T2 muito bom, né, muito bem definido, né, uma sequência T2 muito bem programada, nos 3 planos, sagital, axial e coronal. Lembrando que a gente está falando do útero, então nós estamos falando de sagital do útero, coronal do útero e axial do útero. E nós temos aqui então sagital do útero, aqui o púbis, aqui a bexiga, aqui o reto, aqui o útero, aqui a coluna lombosacra. Aqui o branquinho é o endométrio, e tudo isso aqui é o miométrio. E veja, esses nódulos com hipossinal, esses nódulos escuros, bem delimitados, são leiomiomas, são os miomas uterinos. Aqui, corte no plano coronal, você vê aí múltiplos leiomiomas. Submucosos, são aqueles encostados aqui no endométrio, tem um pediculado aqui, e o restante intramural. Aqui um outro caso, nós temos um axial T2, aqui está o útero, aqui está o endométrio, essa linha fina branca, e veja que há um leiomioma que nasceu aqui do miométrio e protruiu para dentro da cavidade endometrial, deformando o endométrio. Então, isso aqui é um leiomioma submucoso pediculado. A maioria das vezes o leiomioma tem hipossinal em T2, é escuro em T2. Aqui o corte no plano sagital, né, um sagital T2, aqui está o útero. Veja que o leiomioma submucoso pediculado. Veja que ele nasce aqui do miométrio e protrui para dentro da cavidade uterina, deformando aí o endométrio. Aqui no plano coronal, a mesma coisa. Veja aqui o leiomioma pediculado. Normalmente nós não fazemos injeção do contraste em leiomiomas, mas um dos tratamentos para leiomioma é a embolização. E nesses casos, normalmente é pedido a ressonância magnética, e a gente tem que fazer, além de fazer as fases habituais, fazemos a fase contrastada, mas também fazemos uma artério-ressonância, uma angiorressonância na fase arterial. Exatamente isso aqui, demonstrando aí a aorta, a bifurcação, né, as ilíacas, justamente para mostrar as artérias que são
dominantes na irrigação desse útero, porque essas artérias serão embolizadas, né? Normalmente as artérias uterinas, elas têm que ser bem demonstradas. Então, nesse caso, a gente faz o contraste, né? A gente faz a angiorressonância com gadolínio para demonstrar exatamente que artérias irrigam esse útero, quantas são, porque existe muita variação anatômica. A origem delas, aonde que está sendo, porque isso vai ser usado para programar aí a embolização dos miomas. Uma outra patologia é a adenomiose. E o que é a adenomiose? Lembrando que o útero tem 3 camadas: o endométrio, que é a camada mais central, que é um tecido glandular, né, são glândulas; o miométrio, que é um tecido muscular, que é a camada mais espessa; e a serosa, que é uma camada fina que recobre o útero. As glândulas endometriais, ocasionalmente, elas entram para dentro do miométrio, elas aprofundam para dentro do miométrio. Isso é a adenomiose, é a presença de glândulas e estroma endometrial dentro do miométrio. Aí vai acontecer algumas coisas. Como essas glândulas elas fazem parte do endométrio e com a menstruação o endométrio sangra, descama, né, sangra, vai haver focos de hemorragia dentro do miométrio. Além disso, essas glândulas podem formar cistos, pequenas dilatações das próprias glândulas. Então, dentro do miométrio, próximo ao endométrio, vai se formar pequenos cistos, ou pode se formar pequenos cistos. Além disso, o músculo que está ao redor dessas glândulas ali dentro do miométrio, ele se espessa, ele reage, né? Ele hipertrofia. Isso vai aumentar a espessura da camada muscular. E é isso que a gente vai ver na ressonância magnética. Então nós temos aqui um sagital T2, aqui a bexiga, aqui o útero. Veja que nesse caso nós temos aqui um leiomioma, aqui outro leiomioma, né? Esse nódulo hipointenso com hipossinal. Aqui nós temos o endométrio. Veja que a parede posterior do útero está bastante espessada. Veja que há uma quantidade grande de microcistos, né? Esses pequenos cistos aqui dentro do miométrio. Isso é típico da adenomiose. E além disso, se a gente observar com cuidado, você vê que, vamos pegar essa área aqui, o miométrio tem essa intensidade de sinal e quando vai chegando próximo ao endométrio, fica essa faixa mais escura. Veja, a gente consegue delimitar aqui uma faixa mais escura. Essa faixa mais escura é a faixa de miométrio imediatamente junto ao endométrio. Essa é chamada zona juncional. Ela é mais escura porque ela é um pouco mais compacta. A adenomiose, as glândulas vão entrar do endométrio para dentro dessa faixa e vai espessar, então, primeiramente essa faixa. Então, se a gente vir aqui, você vê bem a faixa, e aqui você observa que a faixa está vindo até aqui. A faixa está, todo esse espessamento é de miométrio que fazia parte da zona juncional, que era essa faixinha aqui. As glândulas vão entrando, vão sangrando, vão formando esse cisto, o miométrio vai hipertrofiando e vai espessando essa faixa. Então, o espessamento da zona juncional, normalmente maior que 12 milímetros, né, 1,2 centímetros, já é diagnóstico aí de adenomiose. Nesse caso, além do espessamento da zona juncional, tem espessamento da parede toda posterior do útero, do corpo e fundo do corpo uterino, e a presença desses microcistos. Então, típico de adenomiose. Isso é adenomiose, isso aqui é leiomioma. Corte no plano coronal, aqui um coronal T2 com saturação de gordura, aqui é a bexiga, aqui o útero, veja aqui o endométrio, veja o espessamento da parede posterior do útero e os microcistos aqui dentro do miométrio. Aqui,
Corte no plano axial, mesmo caso, aqui está o útero, aqui está o endométrio, aqui os microcistos dentro do miométrio, espessamento da parede posterior do útero, do miométrio. Aqui, um outro caso de adenomiose. Veja que é um pouco diferente daquele que a gente mostrou. Aqui nós temos essa ressonância, sagital T2, aqui está a bexiga, aqui está o útero, aqui está o reto, aqui a coluna lombosacra, cóccix, aqui está o endométrio. Veja que você não tem aquela faixazinha escura. A faixa, a zona juncional, aqui está vindo daqui até aqui. Então, tudo isso aqui é a zona juncional que está muito espessada, ocupando quase todo o miométrio. Então, isso também é diagnóstico de adenomiose. Veja que nós não temos os cistos. Esse pequeno cisto aqui, ele se formou na área de um corte de cesariana, né? Na área da cirurgia de cesariana, normalmente forma uma cicatriz ou um pequeno cisto. Aqui, corte no plano axial, você vê o espessamento de toda a zona juncional, que também é típico da adenomiose. Aqui, corte no plano coronal, você vê melhor. Veja que sobrou um pouquinho do miométrio com aquele sinal que não é tão escuro. E daqui até aqui é tudo zona juncional espessada. Então, fazendo o diagnóstico aí da adenomiose. Veja aqui esse outro caso, espessamento da parede miometrial difusa, tanto anterior quanto posterior, e os microcistos aí presentes. E aqui a cicatriz de cesariana. Aqui corte no plano coronal, veja o espessamento da parede do útero, né? Tanto a posterior quanto a anterior, e os microcistos aí no miométrio. Aqui, corte no plano axial, a mesma coisa. Agora vamos falar um pouco de câncer de colo uterino. A ressonância magnética, normalmente ela é usada após o diagnóstico, né? Ela não faz o diagnóstico de câncer de colo uterino, né? E o rastreamento é feito pela colpocitologia oncótica, tem o exame físico, você tem a colposcopia, aí é feita uma biópsia também, às vezes, e o diagnóstico sai aí através da biópsia. Então, normalmente a ressonância ela é feita para estadiar o câncer do colo uterino. A maioria das pacientes que vão fazer uma ressonância para avaliar câncer de colo uterino, ela já tem um diagnóstico feito pela biópsia. Então, ela está fazendo a ressonância, ela já tem o diagnóstico, já sabe que tem câncer de colo uterino, está fazendo para estadiar. O que é estadiar? É saber o tamanho da lesão e até onde o tumor está indo. Se está infiltrando só o colo uterino, se saiu do colo uterino, foi para a parede da vagina, se atravessou a parede da vagina, se pegou os tecidos ao redor, né, os paramétrios, se subiu para o corpo uterino. Então, é isso que a ressonância vai mostrar. E para fazer isso, você vai ter que fazer a programação pelo colo uterino. Primeiro você vai ter que fazer o gel endovaginal para distender a vagina e demonstrar perfeitamente o fundo de saco vaginal e o colo uterino. E depois a sua programação vai ser toda baseada de acordo com o canal endocervical, né? Vai ser, os cortes serão paralelos ou perpendiculares em relação ao canal endocervical. Então nós temos aqui um caso, veja só, sagital T2, aqui está a bexiga, veja que aqui está o útero, nesse caso não foi feito gel endovaginal, né? Alguns serviços não fazem, ou às vezes a paciente não permite que se faça, aí faz-se o exame mesmo sem o gel. E você veja que aqui o colo uterino, normalmente o colo uterino é escuro, ele tem uma intensidade de sinal igual ou mais escura que o corpo uterino. Veja que aqui está normal o colo uterino, né? Esse escuro aqui. Aqui é o canal endocervical, né? E essa parte mais cinza, né, com sinal intermediário, essa parte mais cinza toda aqui é o câncer, né?
é o tumor do colo uterino. Veja que ele está invadindo o corpo uterino, mas ele não invadiu a bexiga, né? Veja que a parede da bexiga está normal. Aqui corte no plano axial, né? O axial T2, você vê a parede da bexiga, o colo uterino, né? Veja que o corte foi feito perfeitamente perpendicular em relação ao colo uterino. Você vê aqui o reto, vê a gordura periretal. Então tudo isso tem que ser perfeitamente demonstrado para você ver se o tumor está invadindo essas estruturas adjacentes, isto é, bexiga, reto, esses tecidos gordurosos ao redor do colo uterino. Aqui, axial, né? Você vê o tumor aqui e vê que tem uma faixa mais escura por fora do tumor, né, separando o tumor dos tecidos vizinhos. Então é isso que precisa ser visto. E aqui no plano coronal você vê o tumor do colo uterino aqui. E nesses casos tem que ser feito também a difusão. Aqui, então, nós temos a difusão e o mapa DC. Veja que o tumor tem restrição de difusão da água. Veja como ele fica com bastante hipersinal. E o mapa DC ele fica bem escuro. E observe que apareceu um pequeno foco de hipersinal aqui, né, extravasando do colo uterino para os tecidos adjacentes, com leve hipossinal no mapa DC. Voltando lá no axial, é essa região. Então, nessa região, já há uma suspeita de que o tumor atravessou o colo uterino e está infiltrando a gordura do paramétrio que fica nessa região aqui, à direita. Aqui. Que corresponde exatamente a isso aqui. Então, isso é muito importante de ser demonstrado na ressonância magnética. Portanto, nesses casos de neoplasia, você tem que ter uma sequência de difusão muito bem programada, muito bem feita, sem artefatos de movimento, sem artefatos de respiração, para que te dê uma nitidez de imagem que permite fazer esses diagnósticos mais precisos. Aqui após a injeção do contraste, né, o tumor realçou. Aqui o sagital T1 FET7 pós-contraste. E o coronal T1 FET7 pós-contraste. Normalmente esses casos de neoplasia a gente sempre faz aí o T1 FET7 pós-contraste, ou volumétrico ou nos 3 planos. Aqui um outro caso, veja aqui o útero, veja o tumor do endométrio, né, infiltrou aqui a parede da vagina, provavelmente infiltrou aqui também a gordura ao redor do colo uterino e a parede da bexiga. Aqui o axial, mostrando a infiltração aqui do paramétrio. Aqui um outro caso, veja que aqui foi injetado gel endovaginal, distendeu a vagina. Ocasionalmente, esses pacientes podem ter feito radioterapia, e aí na radioterapia, uma das coisas que pode acontecer é a vagina ficar mais atrofiada, ela distende menos, então você não consegue injetar muito gel, né? Não consegue distender muito. Mas aqui mostrou perfeitamente aqui o contorno do endométrio, e isso aqui é o tumor, né? Toda essa área com hipersinal é o tumor aí endometrial, o tumor do colo uterino. Essa paciente já tem uma ascite, veja aqui uma ascite já volumosa. Aqui, corte no plano axial, né? Veja a ascite volumosa dessa paciente. E aqui no plano coronal, mostrando que o tumor é um grande tumor e já infiltra aqui, inclusive, a parede vaginal. Aqui um outro caso, veja, aqui está o útero e aqui está o tumor do colo uterino, né? Esse nódulo com sinal intermediário. Aqui no plano axial, veja o tumor restrito ao colo uterino, veja que é uma faixa de tecido de colo uterino normal, que é bem escura, ao redor do tumor. Então,
o tumor está restrito ao colo uterino, não há infiltração de nada. Aqui um outro caso, veja sagital T2, gel endovaginal, delimitando perfeitamente as paredes da vagina e o colo uterino. E aqui está o tumor do colo uterino, já infiltrando parte do corpo uterino. Aqui no plano axial. E aqui um outro caso, um caso já muito avançado, né? Foi até tentado injetar gel endovaginal, veja o gel aqui dentro da vagina, veja que o tumor do colo uterino está aqui, infiltra a parede vaginal, né? Veja aqui, infiltrando a parede vaginal, infiltra o canal endocervical, infiltra o endométrio no corpo e fundo uterino, então já é um caso bastante avançado. Aqui um outro caso, veja o gel endovaginal delimitando aqui perfeitamente a parede da vagina, o lábio anterior do colo uterino, aqui está o tumor, e veja que o tumor infiltra a parede posterior da vagina. Aqui corte no plano axial, veja o lábio anterior do colo uterino está normal, o tumor infiltra, então, sai aqui do colo uterino e infiltra os tecidos adjacentes e vai até o reto. Aqui um T2 com saturação de gordura, aqui um coronal T2, aqui a vagina cheia de contraste, aqui a cavidade endometrial e aqui o tumor do colo uterino. Mais um caso, veja o tumor do colo uterino, também infiltrando as paredes anterior e posterior da vagina, aqui no plano axial. Aqui mais um caso de tumor avançado do colo uterino, né, carcinoma de colo uterino. Aqui é o gel dentro da vagina e aqui ele infiltrando já a bexiga. Veja só, o gel dentro da vagina, o câncer do colo uterino infiltrando a parede vaginal anterior e infiltrando a bexiga também. Aqui pós-contraste mostrando aí o tumor com infiltração tanto da bexiga quanto da parede vaginal anterior. Um outro tumor que ocasionalmente é feito ressonância magnética é o carcinoma endometrial, também na mesma situação. Normalmente o paciente já fez um ultrassom, já tem um diagnóstico, uma suspeita ultrassonográfica de câncer do endométrio, aí ela faz a curetagem ou a biópsia de endométrio, faz o diagnóstico pela histopatologia, então ela já tem diagnóstico. A ressonância não vai fazer diagnóstico do carcinoma endometrial, ela vai estadiar, ela vai falar o tamanho e principalmente se esse carcinoma está infiltrando o restante do útero, né? Aqui, por exemplo, temos um sagital T2 e um coronal T2, e veja, esses aqui são cistos de Nabor no colo uterino, e aqui o endométrio espessado com um nódulo de hipossinal dentro dele, que é o carcinoma. Veja que não há infiltração do miométrio, veja que ele parou aqui dentro do endométrio, então isso é importante. Aí fazendo os cortes aqui, para ter, né, perpendicular ao maior eixo, para ter o coronal do útero. Veja aqui o nódulo dentro do endométrio. Então, é um carcinoma que está restrito ao endométrio, não infiltra o miométrio. Observe que, se você olhando nesse coronal, vamos esquecer o carcinoma, você vê que esse útero ele é um pouco torcido, né? Então, ele é um útero, ele não está exatamente no plano horizontal, ele está torcido. Então, quando você for programar o axial desse útero, então você vai programar aqui perpendicular ao eixo maior, né, nesse sentido, os cortes nesse sentido, e aqui normalmente o corte é horizontal, só que você vai incliná-lo para cá, neste sentido, meio obliquado. Aí você vai obter exatamente o plano axial do útero. Aqui um outro caso de carcinoma endometrial, aqui um sagital T2,
aqui em coronal T2, você vê que o endométrio está todo espessado e é ocupado por essa massa com intensidade de sinal intermediária que ocupa aqui todo o endométrio, no fundo, no corpo uterino e até o colo uterino. E veja que essas áreas aqui, você perde a definição até onde vai o endométrio, até onde vai o miométrio. Quando você faz os cortes no plano coronal do útero, você obtém essa imagem. Veja, isso aqui é o tumor, isso aqui é o que tem ainda de miométrio. Veja que esse tumor infiltrou o miométrio está fininho aqui, mas ele não atravessou o miométrio. Então isso é importante aí para o ginecologista e o oncologista saberem. Aqui um outro caso, nós temos aqui o coronal T2, sagital T2 e o axial T2. Aqui no sagital T2 foi injetado gel endovaginal e você vê que o endométrio, sobrou um pouquinho de endométrio normal aqui e o resto é tudo tumor. Veja que esse tumor do endométrio, ele infiltra o miométrio. Ele infiltra mais da metade do miométrio. Isso é importante para o ginecologista, saber se a infiltração for menos ou mais da metade da espessura do miométrio. Então, tem que ter essa imagem muito bem definida. Aqui no axial você vê claramente que o tumor vai até a periferia do miométrio, né? Veja, foi até a periferia, só que não atravessou o miométrio. Aqui no corte coronal você vê também o tumor aí bem heterogêneo. Na difusão, né, ele apresenta áreas com hipersinal de difusão, hipossinal no mapa DC. Aqui no pós-contraste, aqui pré-contraste, aqui pós-contraste. Essas áreas que não realçam são áreas de necrose do tumor. Aqui um caso de pólipo endometrial. Normalmente pólipo endometrial não é feito ressonância magnética, mas nesse caso, veja que o pólipo prolapsou, o pólipo do endométrio do corpo uterino prolapsou aqui para dentro do colo uterino. Um pólipo prolapsado, ele nasceu aqui e prolapsou aqui para dentro. Veja aqui o colo uterino aberto e o pólipo saindo pelo orifício externo do colo uterino. Olha só, aqui o endométrio do corpo uterino, aqui o endométrio do canal endocervical, né, do colo uterino, e aqui o pólipo prolapsado, saindo aí. Aqui no coronal, veja que aqui é a parede de vagina, aqui é colo uterino. E o pólipo saindo pelo colo uterino, caindo na vagina. Um outro uso da ressonância magnética na avaliação uterina são nas malformações uterinas. Normalmente, a ressonância magnética dá uma imagem anatômica muito perfeita do útero, e isso permite avaliar o tipo de malformação. Aqui nesse slide a gente vê que tem uma quantidade enorme de tipos diferentes de malformações uterinas, né? Você tem todas essas possibilidades aqui de malformações. Veja que nesse esquema todas elas são mostradas no plano coronal. Isso já dá uma dica para a gente. Quando você vai avaliar malformação de útero, o plano mais importante, o plano que tem que ficar mais perfeito é o coronal. Então aí você faz, né, o localizador, né, sagital, axial e coronal da pelve como localizador, e aí você vai programar o coronal, você tem que alinhar o coronal por todos os eixos. Você pega no sagital, coloca, identifica o eixo do canal endometrial, né? O eixo do endométrio, do corpo uterino, coloca o plano coronal paralelo ao eixo maior do endométrio, aí você vai para o plano coronal que está do localizador e angula ele de forma que ele fique paralelo ao eixo do endométrio.
porque normalmente esses úteros eles estão caídos para um lado, torcidos, então você tem que ajustar nessa programação de forma que você consiga um coronal perfeito do colo do corpo e do colo uterino, de maneira que você possa pegar a imagem da ressonância do coronal T2 e comparar com esse mapinha aqui para você saber qual tipo de malformação. Vamos apresentar alguns. Primeiro, o útero bicorno. Veja aqui. Isso aqui é um axial da pelve, mas na verdade é um coronal do útero. Veja, o útero bicorno. Aqui está duas porções do endométrio, aqui está o colo uterino, você tem um corno para cá e outro corno para cá, o útero bicorno. A diferença entre o útero bicorno e o útero septado é o fundo aqui. No útero bicorno forma esse V. No útero septado não forma, ele vem reto aqui. Né? Então, isso aqui é o mais importante. Veja um útero bicorno. Aqui, útero bicorno completo, útero bicorno parcial. Então, isso aqui é um útero bicorno completo. Olha aqui, um corte mais para baixo, veja aqui. Veja os dois endométrios, o endométrio de um corno, o endométrio de outro, juntou aqui no colo uterino. E veja aqui que tem apenas um colo uterino. Né? Isso aqui é um colo uterino normal. Veja o endométrio branquinho e veja o miométrio do colo uterino, como ele é fibroso, ele é denso, ele é escuro. Né? Isso é o normal. Aqui no corte coronal, veja aqui um corno aqui, outro corno aqui, cada um tem um endométrio. Olha só, eles dois se juntando, né? Os dois endométrios se juntando e formando um único colo uterino. Um outro caso de útero bicorno, veja um axial da pelve, mas na verdade é um coronal do fundo uterino. Aqui nós temos um endométrio aqui e outro aqui. Veja que o fundo uterino fazendo aquele V, útero bicorno parcial. Veja que a programação deste caso não ficou perfeita, não foi alinhado lá no plano coronal do localizador. Por isso você está vendo endométrio do corno direito aqui, no outro corte endométrio do corno esquerdo. Isso porque no plano coronal esse útero provavelmente está torto, ou para um lado ou para o outro. E aí tinha que ser alinhado o plano né, para ele ficar pegando os dois endométrios ao mesmo tempo. E não foi feito isso. De maneira que pegou um endométrio num corte e o endométrio no outro corte. Veja aqui o que eu estou falando. Aqui no coronal, corno direito, corno esquerdo, cada um tem um endométrio, cada um tem uma zona juncional, cada um tem um miométrio. Veja que eles não estão alinhados no plano horizontal. Se você fizer a programação do coronal, passando a linha reto aqui no plano horizontal, vai acontecer isso aqui. Você pega um endométrio num corte e o endométrio do outro corno no outro corte. Por quê? Num corte você vai estar pegando esse endométrio aqui, da direita, no outro corte você está pegando o endométrio da esquerda. Agora, se você alinhasse ele assim, dessa forma aqui, você ia pegar os dois endométrios num corte só. E aqui eles vão se juntando, e aqui um único colo uterino. Útero arqueado. Veja que nesse aqui foi feito o alinhamento perfeito. Você vê o útero inteiro aqui, ó, colo uterino, corpo uterino, né, endométrio, a zona juncional mais escurinha, o miométrio aqui, a superfície aqui, né? Você vê um coronal perfeito do útero aqui. Como é que eu sei que foi inclinado? Porque se eu olhar a pelve, né, os ossos da pelve aqui, você vê que os ossos estão tortos, né? Isso por quê? Porque naquele plano foi feita a inclinação, né? Não está horizontal, está inclinado para demonstrar o coronal perfeito do útero. Esse exame aqui ficou ótimo. E você vê que há um arqueamento aqui, né? Mas não é um útero bicorno, apesar de formar essas duas projeções aqui, não é um útero bicorno,
Porque aqui o fundo, olha só, ele está contínuo, ele não forma aquele V que a gente viu. Útero septado. Tem dois tipos de útero septado. Septado completo, um septo que divide o endométrio em duas cavidades, e um septado parcial que divide parcialmente o endométrio em duas cavidades. Veja aqui, novamente, o fundo uterino mantém, né, a sua barriguinha lá, não faz aquele V. Veja aqui, novamente um exame muito bem feito, coronal perfeito do útero. Você tem colo de útero, corpo à direita, corpo à esquerda. O endométrio aqui, o endométrio aqui. Isso aqui é um septo, não são dois cornos. Por quê? Porque o fundo tá lá. Se fosse um útero bicorno, isso aqui ia entrar para cá e ia fazer um V. Na verdade, o que tem é um útero septado, é um septo que cresceu ali do fundo e repartiu a cavidade endometrial em duas. Isso muda a classificação, isso muda se for feito um tratamento endoscópico para retirada desse septo, dá para fazer por histeroscopia. Já num útero bicorno não é possível fazer isso. Então muda tratamento, muda diagnóstico, um exame bem feito. No plano coronal, veja só, né? Um coronal perfeito desse aqui, e você vê uma cavidade endometrial aqui, uma cavidade aqui e o septo aqui. Não é bicorno porque olha lá a barriguinha no fundo uterino. Se fosse bicorno, ele ia fazer um V aqui para dentro. Veja aqui um outro caso, também um coronal perfeito de um útero septado. Útero de Delfos, na verdade, são dois úteros. Eles não se uniram, né? Porque na formação embriológica você tem dois tubos separados e aí eles se juntam para fazer o colo e o corpo e o fundo uterino, e depois eles se separam novamente para fazer as tubas uterinas. Mas se não houver fusão desse processo, o que ocorre são dois úteros, cada um com um corno diferente. Isso é o útero de Delfos. Você vai ter dois fundos, dois corpos e dois colos. Veja só aqui. Um aqui, outro aqui. Endométrio, miométrio, zona juncional, endométrio, zona juncional, miométrio, separados. Vai descendo, veja aqui. Né? Dois colos aqui, né? Um aqui, outro aqui. Nesse plano coronal, veja um aqui, outro aqui. Veja aqui e aqui, aqui e aqui, dois colos separados. Olha só, um colo para cá, outro colo para cá, aqui já é a vagina. Outro útero de Delfo, um útero aqui à direita e outro aqui à esquerda. E aqui os dois colos separados, né? Colos separados. Olha só, um aqui à direita, outro à esquerda. Olha só, um aqui e outro aqui. Mais um caso de útero de Delfo. Aqui no coronal, um à direita, um à esquerda. E olha só, chegando separadamente na vagina. Útero unicorno, isso aqui não é uma ressonância, isso aqui é uma histerosalpingografia. Então, é cateterizado o colo uterino, né, canal endocervical, injetado o contraste, veja aqui, colo uterino, corpo uterino e aqui uma tuba uterina. Só tem um. Fez a ressonância magnética, tá aqui, colo uterino, corpo uterino, só tem aquele, não tem o outro, né? Não tem para cá. Então, útero unicorno. Aqui, só por curiosidade, um caso de inversão uterina. Nós temos aqui um sagital T2. Você vê aqui a bexiga e você vê aqui, se a gente for aqui na superfície externa do útero, é isso aqui, né? Superfície externa do útero é isso aqui. Isso aqui é o fundo uterino, que deveria estar para cá. E aqui o endométrio, que foi
puxado para cá e trouxe o fundo uterino. Então, normalmente isso aqui pode acontecer quando faz o parto e é feita tração excessiva na hora de retirar a placenta, né? E ele pode fazer a inversão do fundo uterino, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. Ok, pessoal, então... Ok, pessoal, então o objetivo da nossa breve palestra era mostrar aí alguns aspectos das principais patologias que vocês vão encontrar na ressonância magnética do útero. E lembrar sempre que você precisa saber, relembrar aqui, que você precisa dominar a anatomia do útero, né? Corpo, fundo e colo uterino. Lembrar que é muito variável essa anatomia de paciente para paciente e saber qual a patologia que está sendo investigada naquela paciente, exatamente para você ter uma ideia de como você vai programar o seu exame. Neste vídeo, neste encontro, nesta breve aula, era isso que eu queria deixar para vocês. Um abraço a todos aí, bons estudos e até o próximo encontro.